Olá, pessoal. Nesta aula nós vamos estudar integrais de superfície. Então, aqui é o seguinte. Considere a superfície S no espaço e suponha que nós temos uma função contínua definida numa região que contém essa superfície. Aqui a região é a função real contínua. Tá? Em particular, essa função está definida também sobre a superfície. Okay? Normalmente, nas aplicações, em geral, é uma função que está definida no R3 inteiro. Ok? Bom, como é que a gente define, então, a integral de f sobre a superfície? A gente vai considerar uma parametrização, chamada de R, tá? Definindo um domínio do plano, que inicialmente eu vou supor que é um retângulo. Então, a gente faz, como nós vimos na definição de área, está muito parecido aqui, uma partição do retângulo, em pequenos retângulos, R e J, tá? E variando de 1 a N, que seria a quantidade de partições aqui, e o J variando de 1 a M, a partição desse outro lado. Então, esses retângulos, essa partição do domínio faz corresponder a uma partição aqui da superfície. Muito bem. Aqui na superfície a função toma valor. Você escolhe um ponto, P e J estrela, por exemplo, e a função tem um certo valor aqui. Então, nesse contexto, a gente define a soma de rima. O que seria a soma de rima? Somatório duplo, né? Quando I e J variam, de F calculado aqui neste ponto, vezes a área desse pedacinho da superfície, S e J, tá? Que aqui é representado por delta e J. Então, isso aqui é a soma de rima. Então, a integral de F, se existir, é o limite dessas somas de rima, né? Quando a partição fica muito fina, ou seja, quando Mn tende a mais infinito. Tá? Contudo, não é dessa forma que a gente trabalha aqui, para calcular as integrais efetivamente. O que a gente faz agora, a gente recorda o seguinte, que a área desse pedacinho da superfície, né, que aqui é delta i j, é delta de S e J, nós vimos na aula passada que é igual, aproximadamente igual a norma do vetor obtido pelo produto vetorial de RU com RV, a norma desse vetor aqui, vezes ΔU vezes ΔV. Tá? Então, usando isto, é possível mostrar, a gente não vai fazer isso aqui, que essa integral, que é um número real, né? Supondo que esse limite existe, essa integral é igual, atenção, a integral de f sobre s, a definição seria essa, tá? Mas é possível mostrar que isso aqui é igual à integral dupla, atenção, da função f calculada sobre a parametrização R de UV, então isso aqui passa a ser uma função só de U e V, vezes a norma de RU cartesiano RV, tá? Sobre o domínio, essa integral, elemento de área aqui. Essa integral é uma integral sobre o domínio da parametrização, é uma integral sobre o R2. Tá? É isso aqui. Qual é a ideia aqui, grosso modo? Tá? A ideia, isso aqui é muito parecido com a definição de integral dupla no plano, só que o fato de você estar sobre uma superfície parametrizada vai ser modificado, ou seja, a forma da superfície ela é modificada por esse fator. Isso aqui corrige. Exercício. Se a sua superfície é o próprio plano, é um domínio do plano, isso aqui é igual a 1. Tá? Então, a gente obtém a mesma integral dupla em um domínio do plano. O que a gente está fazendo agora é sobre a integral dupla, entre aspas, sobre uma superfície, né, que é uma coisa curva. Então, tem um fator de correção. É isso que vocês têm que ter em mente. O fator de correção é isso aqui. Então, você integra ainda sobre o domínio do plano a sua função, contudo, multiplicado por isso aqui. Tá? Só isso. Uma observação importante, se essa função aqui for a função identicamente 1, isso aqui é conhecido com a área da superfície, conforme nós vimos na aula passada. Fica exatamente igual à definição que nós vimos na aula passada. Tá? Essa é uma observação importante. Bom, então vamos fazer alguns exemplos. Inicialmente, eu vou calcular aqui a integral de x² sobre a superfície de uma esfera de raio 1. Tá? E prestem atenção. Eu vou fazer aqui diferente do livro. Por quê? Bom, não falei, mas vou avisar agora.
é um exercício também mostrar que essa definição ela não depende da parametrização da superfície que você escolhe. Da mesma forma que a área também não depende da parametrização, a integral da função, essa definição aqui, não depende da parametrização. Se você escolher uma outra parametrização, tudo muda aqui. Isso aqui muda, o domínio muda, mas o valor da integral dá o mesmo. Tá? Muito bem. Então, como exemplo desse fato, é o seguinte. No livro, ele faz essa integral aqui usando uma outra parametrização da esfera. Tá? Usando a parametrização da esfera que nós vimos, que vem das coordenadas esféricas. Eu estou usando aqui a parametrização da esfera, que eu mostrei também para vocês, que vem da superfície de rotação. Tá? Ou seja, a esfera é a rotação desse semicírculo aqui. Você pega esse semicírculo e faz a rotação em torno do eixo, você vai ter a esfera. Então, a esfera também é uma superfície de rotação. Usando isso, a parametrização é esta daqui, tá? Definida sobre este domínio aqui, sobre este retângulo. Observe no livro do Stuart que a parametrização dele é diferente e o domínio é diferente, mas vamos ver que o resultado vai ser o mesmo, tá? Bom, na aula passada eu já usei essa parametrização e já calculei, não vou repetir aqui, vocês podem ver no vídeo anterior, que para esta parametrização, a norma de RU cartesiano RV é igual a cosseno de U. Tá? Então, já calculei isso aqui. Pronto. Agora eu tenho que pegar a minha função, vamos para essa parte agora. Tá? A minha função, qual é a função que eu quero integrar? Uma função no R3, a função x ao quadrado. Mas eu tenho que calcular esta função em termos da parametrização. A minha parametrização é esta daqui. Tá? Então, isso aqui é o x. Isso aqui seria o y, isso aqui seria o z. Então, a minha função é x ao quadrado. Então, é isto aqui ao quadrado que eu vou integrar. Então, a minha integral é, portanto, a integral de cosseno ao quadrado de u vezes o cosseno ao quadrado de v, isso aqui é o x ao quadrado, vezes a norma de RU cartesiano RV, que deu cosseno de u, tá? dA, e a integral sobre o domínio da minha parametrização, que é este retângulo. Tá? Ou seja, a integral, no caso aqui, aqui está trocado. Tá? Desculpe. Aqui seria U, né? Lembrem-se... Não, está certo, né? O U, a integral do lado de fora, varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o V varia entre 0 e 2π, tá? Bom, enfim. Aqui a integral dupla, nós vimos uma propriedade aqui bem interessante, né? Tem uma integral dupla, uma função que depende só de U, uma função que depende só de V. Nós vimos que, neste caso, isso aqui é igual à integral, por exemplo, da parte só de U vezes a parte só de V. Tá? Então, a integral do cosseno ao cubo du, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, vezes a integral do cosseno ao quadrado de V dV, entre 0 e 2π. Tá? Este número daqui eu vou chamar de A, e este número daqui eu vou chamar de B. Tá? O A seria esse. Só para calcular separadamente. São duas integrais, agora integrais do cálculo 2. Integrais simples, tá? Integral do cosseno ao quadrado, que é natural de se fazer. Você escreve, perdão, cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo você escreve como cosseno vezes o cosseno ao quadrado. E o cosseno ao quadrado, 1 menos o seno ao quadrado. Então, aqui eu faço a substituição. Chamo de W o seno de U. Tá? De forma que dW é cosseno de U du. Então, essa integral aqui, quando o U varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o seno de U varia entre menos 1 e 1. Você faz a substituição dos intervalos também. Cosseno de U du é o nosso elemento de integração, e o 1 menos o seno de U ao quadrado fica 1 menos W ao quadrado. Então, integral muito simples. Essa integral aqui dá 4/3. Tá? Já a outra integral, a integral do cosseno ao quadrado, a gente já viu isso também várias vezes, né? Correto? A maneira mais usual aqui é você usar cosseno do arco duplo. Então, cosseno ao quadrado é 1/2, tá? De 1 mais o cosseno de 2v, no caso. Tá? Então, essa integral aqui, a primeira dá 2π, dividido por 2 vai dar π. E a segunda integral, a integral do cosseno de 2v, dv, entre 0 e 2π é 0. Tá? De forma que essa integral aqui vale π,
e, portanto, a nossa integral é esse produto, 4/3 de π. Tá? Muito bem. Uma observação aqui, não vou fazer exemplos concretos aqui ainda, mas, bom, o conceito que nós temos de integral de superfície nos permite também fazer as mesmas aplicações que nós vimos para integrais duplas e integrais triplas. Tá? Em particular, a gente define o que seria a massa e o centro de massa, tá, de uma superfície com uma densidade. Tá? No caso aqui, vamos supor que você tem a superfície representa uma folha fina de algum objeto que possui uma densidade de área. Tá? Superfícies não tem volume, só tem área. É só a casca, digamos assim. Então, se você tem uma folha muito fina e no formato de uma certa superfície e uma certa densidade, ou seja, massa sobre unidade de área, chamada de ρ, então a gente define da mesma forma a massa total da superfície como sendo a integral dupla desta função densidade sobre a superfície. E também o centro de massa. Agora, veja só, a superfície está no espaço, tem dimensão 2, tem uma densidade de área, mas, como está no espaço, o centro de massa está no espaço. Tá? O centro de massa tem coordenadas x, y, z, barra, x barra, y barra, z barra, da mesma forma. O x barra, você integra a função x vezes a densidade e divide pela massa. Y barra integra a função y vezes a densidade e divide pela massa. O z barra, você integra z vezes a densidade e divide pela massa. Esses números aqui são as coordenadas do centro de massa da superfície, que, naturalmente, não precisa pertencer à sua superfície. Tá? Digamos que a sua superfície é um paraboloide, por exemplo. Um pedacinho de um paraboloide. Tá? E a densidade é constante. Então, é razoável que a densidade de massa esteja dentro dele, seja um ponto que está ali, que não pertence à superfície. Normalmente é assim. Tá? O mesmo acontece no plano. Eu não comentei da outra vez, mas se você tem um plano, tá? Uma região do plano assim, sei lá, digamos que a sua região é assim, pode ser que o centro de massa fique fora do seu domínio. Tá? Eu esqueci de observar isso anteriormente. O centro de massa é o ponto, né, como o nome fala, que é o centro da massa, mas não precisa pertencer necessariamente ao seu conjunto. Muito bem, para finalizar, vou fazer dois exemplos aqui interessantes. Tá? Esse exemplo é o caso em que a superfície é um gráfico. Então, vamos calcular a integral de y ds, né, sobre a superfície, que é o gráfico desta função aqui. Nem coloquei o desenho dela, mas não tem problema. Agora, o gráfico desta função sobre este domínio aqui, sobre este retângulo, tá? Bom, também não importa aqui o desenho, nesse caso não é necessário. A conta, vamos fazer a conta. Bom, como é um gráfico, a parametrização é essa daqui, ó. Eu continuo usando U e V, mas pode ser qualquer letra. Normalmente, nesse caso, o livro usa X e Y, mas não tem problema, só escolha da letra. Mas o fato é que se a sua superfície é o gráfico desta função, a parametrização é essa, né? O V e aqui a função. No caso, x mais y ao quadrado, né? Se eu estou chamando de u e v, seria u mais v ao quadrado. Tá? Bom, feito isso, a gente sabe que nesse caso, né, a norma de RU cartesiano RV é 1 mais a derivada de z em relação a u mais a derivada de z em relação a v ao quadrado, a soma do quadrado. Então, quando você deriva isso aqui em relação a u, dá 1, perdão, isso aqui em relação a u dá 1 ao quadrado, quando você derivar isso aqui em relação a v, dá 2v ao quadrado. Tá? Então, você vai obter a raiz de 2 mais 4v ao quadrado. Nesta parametrização, quem é o y? Tá? Isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z. Você tem uma função para integrar. No caso aqui, a função é simples, a função y. Então, a função para esta parametrização é simplesmente v. Então, a gente vai integrar aqui v, tá? Vezes a norma de RU cartesiano RV sobre o domínio, tá? Em relação a du dv. Integral dupla aqui. Pronto. A partir desse ponto, a gente resolve o integral como nós vimos anteriormente. Como é que a gente faz aqui? Isso aqui não depende de u, tá certo? Então, quando você integrar em relação a u aqui, vai dar 1. Eu fico só com essa integral agora, mais simples ainda, a integral
em uma variável só. Tá? Integral de 0 a 2 de v, raiz de 2 mais 4v ao quadrado. Eu, por exemplo, chamei 2 mais 4v ao quadrado de w, tá? De forma substituição, vamos resolver por substituição, de forma que dw é 8v dv, tá certo? Então, essa integral, quando v é 0, o w é 2, tá? Quando v é 2, né? 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, é outro elemento de integração. Então, isso aqui fica a raiz de w, e o vdv é dw sobre 8, eu vou ter isso aqui, tá? Bom, a integral da raiz de w dw é w elevado a 3 meios multiplicado por 2 terços, tá? Bom, então, isso aqui simplifica, né? Esse 2 aqui simplifica, você vai ficar 1/12, e com essa função aqui, que eu vou avaliar em 18 e em 2. Um pouquinho chato, mas dá para fazer simples, né? Então, você vai ter 18 elevado a 3 meios menos 2 elevado a 3 meios, tá? 18 é 9 vezes 2, então, quando eu tirar essa raiz quadrada daqui de 18, a raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2. Tá? Então, ao cubo menos isso aqui é raiz de 2 ao cubo. Aí eu observo que isso aqui é 27 vezes raiz de 2 ao cubo menos raiz de 2 ao cubo, ou seja, 26 vezes raiz de 2 ao cubo. Tá? E raiz de 2 ao cubo, por sua vez, é 2 raiz de 2. Quando você simplifica, chega em 13 raiz de 2 sobre 3. Muito bem. E para finalizar, um exemplo aqui mais interessante, vou usar um fato aqui muito importante, que é o seguinte: se você tem uma superfície que ela é a união de outras superfícies, uma união finita de superfícies, de forma que a interseção entre elas é no máximo curvas, então a integral da soma, a integral sobre a superfície é igual à integral da soma em cada uma delas, tá? É o caso desse exemplo aqui. A superfície S é a união dessas três superfícies aqui, que são o contorno aqui desse sólido. Então, você vai ter S1, esse pedaço aqui do cilindro. Ok? S2 seria a base, que é esse disco aqui. E S3 é esse topo, que é uma elipse. Tá? É a interseção. Então, eu coloquei aqui, vamos lá. S1 é a parte do cilindro que está entre o plano Z igual a 0 e o plano Z igual a 1 mais X. Então, é o que eu falei. S2 é a base, é um disco. Tá? E o S3 é a interseção do cilindro com esse plano, essa superfície aqui. Muito bem, está bem claro. Então, o que eu falei, a integral de Z, como a superfície é a união dessas três superfícies, e a interseção dessas superfícies são apenas curvas, por exemplo, a interseção de S2 com S1 é essa curvinha daqui. Então, não tem problema. Tá? O que não pode acontecer é que a interseção tenha área, seja uma superfície. A interseção de S2 com S1 é uma curva, essa elipse, etc. Então, neste caso, a gente pode escrever a integral sobre essa superfície, a união dessas três, como sendo a soma das três integrais. Tá? Então, para resolver, eu vou calcular cada uma delas separadamente. Eu chamei de 1, e 2 e 3. Então, vamos lá. Calcular a mesma função, tá? A integral de Z sobre essa superfície aqui. O que é que a gente precisa aqui? Simplesmente para parametrizar essa superfície. Eu vou parametrizar a superfície de rotação, tá? Ou seja, uma das maneiras de parametrizar o cilindro, né? Essa parametrização aqui, ok? Cilindro de raio 1 é assim. Cilindro de raio 1 é sobre o eixo Z, né? Centrado na origem, com eixo de rotação, eixo Z. Muito bem. O que acontece aqui? O U é o parâmetro da rotação, tá? E o V é essa altura, que seria o Z, né? Então, nessa parametrização, ou seja, aqui normalmente é X, Y, Z, tá? Dizer que o Z está entre 0 e 1 mais X é a mesma coisa dizer que o V está entre 0, quem é o X? O X é o cosseno de U, na parametrização. Tá?
Então, você vai ter aqui o U variando entre 0 e 2π, mas o V vai variar entre 0 e 1 mais o cosseno de U. Tá certo? Bom, se vocês quisessem fazer um esboço desse domínio, como o domínio do plano seria o seguinte, é bem bonito esse domínio. O domínio do plano é uma coisa parecida com isso aqui. Perdão. Entre 0 e 2π, então isso aqui seria 2π. Certo? Bom, não vou fazer não, mas dá para fazer o esboço da região do plano, exercício. Bom, não é importante para resolver, tá bom? Bom, nesta parametrização, quem é RU cartesiano RV? Bom, deriva em relação a U, menos seno de U, cosseno de U, 0, deriva em relação a V, 0, 0, 1, tá? De forma que esse produto vetorial, você pode imaginar aqui, ó, o I, o J e o K, quando você calcula, vai dar cosseno de U, seno de U, 0. Eu também já fiz isso numa aula anterior, tá? De forma que a norma desse vetor, a soma, a raiz quadrada da soma dos quadrados dá 1. Tá? Então, essa integral aqui sobre S1, né? Essa integral sobre S1, quem é o Z? O Z, para esta parametrização, é V. Então, essa primeira integral vai ser a integral de V, dV, du, o U variando entre 0 e 2π, e o V variando entre 0 e 1 mais o cosseno de U. Tá? Que é a integral de V dV? É V ao quadrado sobre 2. Quando isso aqui varia entre 0 e 1 mais cosseno de U, você vai ter 1 mais cosseno de U, tudo isso ao quadrado dividido por 2. No 0 vale 0. Tá? Muito bem, temos agora essa função só de 1, novamente, a integral simples. Você pode, por exemplo, né, fazer o quadrado da soma aqui. Essa primeira integral da π, né, dá 2π, mas tem esse meio multiplicando. Aí você vai ter π, né, 2π dividido por 2. A integral, esse 2 cancela, você vai ter a integral do cosseno de U entre 0 e 2π, que é 0. E a integral do cosseno ao quadrado de U, que nós já calculamos. Né? Aqui acima nós já vimos, acabamos de ver no exemplo, que a integral do cosseno ao quadrado, embora seja muito simples, entre 0 e 2π é π. Tá? Agora o que nós temos aqui é a integral do cosseno ao quadrado de 0 a 2π, mas está dividido por 2, então a gente obtém π sobre 2. Essa soma daqui dá 3π sobre 2. A segunda integral é interessante. Né? Eu vou integrar aqui sobre esse disco, mas olha só. Esse é o disco xy0, onde x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Bom, mas eu tenho que pegar a minha função e calcular quanto vale essa função sobre a superfície. A função z sobre essa superfície, ó, como sobre a superfície z igual a 0. Então, essa segunda integral aqui é diretamente 0, que a função z é 0 sobre ela. Ok? Então, vamos calcular agora a terceira. A terceira integral é a integral aqui sobre essa elipse inclinada aqui. A interseção do plano com o cilindro. Qual é a ideia? A ideia é que essa superfície, atenção, essa superfície ela é um gráfico, tá? É o gráfico dessa função, da função z igual a 1 mais x, definida sobre esse disco aqui, tá? Sobre o disco de raio 1. A imagem desse gráfico, o gráfico dessa função sobre esse disco é a nossa superfície S3. Tá? Então, ela é gráfico e o domínio é o disco de raio 1. Então, tá aqui. Qual é a parametrização do gráfico? A parametrização do gráfico é, né, por exemplo, o V e o gráfico. No nosso caso, o gráfico é 1 mais z ao quadrado. Certo? Perdão, isso. O gráfico é 1 mais x, perdão. É o gráfico da função z igual a 1 mais x. Então, bom, aqui eu usei coordenadas x e y. Né? Então, como sobre a superfície z é 1 mais x,
Eu vou ter essa integral aqui. Tá? Aqui eu vou usar coordenadas polares. Então, calcular essa integral sobre o disco de raio 1. Então, o disco de raio 1 em coordenadas polares, bom, tem que multiplicar, perdão, tá? Tá aqui a parametrização do gráfico. Então, você calcula as derivadas parciais, calcula o produto vetorial e calcula a norma. Aí aparece esse raiz de 2. Esqueci de falar, tá? Esse fator tem que aparecer. Muito bem. E agora eu vou calcular essa integral sobre o disco e os coordenadas polares. Tá? Em coordenadas polares, x igual a r cosseno θ, o elemento de área é r dr dθ. Muito bem. E esse disco, o θ varia entre 0 e 2π e o r varia entre 0 e 1. Tá? Então, nós temos essa integral aqui. Muito bem. Então, acabou. Como é que a gente calcula essa integral? Bom, multipliquei logo esse r aqui. Ok? É o resultado aqui. Ou seja, eu tenho a integral de r mais r ao quadrado cosseno de θ, dr dθ. E eu separei aqui em duas integrais. Né? Então, a soma, então, você tem a primeira integral de r, dr dθ, mais a integral de r ao quadrado cosseno de θ, dr dθ. Essa integral aqui, integral a primitiva de r ao quadrado sobre 2. Quando você calcula entre 0 e 1, dá 1 meio. Tá? Em relação a θ não tem ninguém, dá o 2π e tem raiz de 2. Então, você vai obter isso aqui. E essa outra integral, novamente, olha, você tem a integral de r ao quadrado, dr, vezes a integral do cosseno de θ, dθ. Entre 0 e 2π, essa integral é zero. Então, essa integral todinha aqui é zero. De forma que a gente vai obter aqui, cancelando 2, raiz de 2 vezes π. Tá? Então, a nossa integral que nós queremos é a soma desses três valores. Tá? O primeiro valor deu 3π sobre 2, o segundo valor deu 0, o terceiro valor deu raiz de 2 vezes π, de forma que o resultado é esse daqui. 3π sobre 2 mais raiz de 2 vezes π. Para a gente finalizá-lo por aqui.